Ontem nós demos início à nossa série de estudos falando sobre o fruto do Espírito, e o tema é o fruto do Espírito em mim. O objetivo é ver até onde Deus vai falar ao nosso coração. Eu disse algo ontem para vocês, que se nós colocarmos em prática tudo que ouvirmos aqui, certamente nós seremos os melhores crentes do local, não tenho dúvida disso. Quando o texto lido nos chama atenção para essas virtudes que a Bíblia chama de fruto do Espírito, eu quero lembrar, e ontem eu deixei muito claro, que essa frutificação é para crente. Não adianta tentar reproduzir isso na vida de quem não nasceu de novo. Quando o apóstolo Paulo diz que coisas espirituais vão ser discernidas através do Espírito Santo, significa que aquele que não tem o Espírito Santo, ele não vai poder discernir a verdade e as lições necessárias que Deus tem para a eternização de cada um de nós. Vocês já decoraram todas as virtudes do fruto do Espírito? Lembra? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Para aí, não vai inventar mais um, só são 9. Irmãos, olhando para essas virtudes, e a primeira que nós estamos de posse nas Escrituras é amor. Aquilo que a língua original vai chamar de ravá, quando olha para o maior mandamento que é dado por Jesus Cristo. O amor é a primeira virtude. E por que ela é a primeira virtude? Porque ela vai dar base para as demais. Amor não poderia ser a última coisa, tinha que ser o primeiro, para poder firmar, dar base às demais. E aí o apóstolo João deve chamar a nossa atenção: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é o que? É amor. Se Deus é amor, precisamos entender o que foi dito ontem: quando o crente nasce de novo, Deus derrama o seu amor em nossos corações. Então isso é uma virtude do cristão, e só vai poder ser reproduzida dentro dos moldes bíblicos através do Espírito Santo. Por isso que esse amor a qual a Bíblia retrata aqui é um fruto do Espírito. Além dessa principal virtude, é também então o maior mandamento deixado para a prática da igreja: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. A lei completa depende desses dois mandamentos, ou seja, tudo se resume aí. Ao mesmo tempo, tudo parte daí. O amor faz esse círculo eterno. Paulo diz que quando o amor de Deus é derramado em nossos corações, nós automaticamente temos que viver esse amor, nós temos que colocar isso em prática. Significa que esse amor que é descrito na Bíblia, ele não é sentimental, ele não é emocional, mas são atitudes altruístas e intencionais. Nós somos levados a pensar e a crer e a praticar que o amor é um sentimento. Às vezes eu vejo pessoas chorando, lamentando, não entenderam o que é o amor. Esse amor que é praticado dessa forma é o amor mundano. Nós vemos isso todos os dias na telinha das novelas. Nós vemos nas expressões de seres humanos que não nasceram de novo. Então o amor de Deus por nós não depende das nossas atitudes nem dos nossos méritos. Deus não trata os crentes segundo as suas obras. E para nossa alegria, né? Tem gente que diz para nossa sorte. Provérbios 16:33: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a direção. Então, para nossa alegria, Deus não nos trata segundo as nossas ações.
mesmo que sejamos falhos, infiéis, imperfeitos. Eu disse ontem que esse evangelho ele é perfeito, pregado por homens imperfeitos. Acho muito interessante quando nós vamos falar assim uns dos outros, e nós falamos é homem, e todas as vezes que eu ouço essa expressão, fulano é homem, ele automaticamente está sujeito a falhas, a quedas, a imperfeições. Então, Davi vai dizer para nós que feliz é aquele a quem ao Senhor não atribui iniquidade. Preste atenção que isso não significa que esse homem não tenha iniquidades, não significa que ele não tenha erros, que ele não tenha problemas, significa que Deus não atribui. Agora, por que Deus não atribui? Lembra que eu disse que isso aqui é para crente? Porque bem-aventurado aquele cujo pecado é coberto. Coberto porque o nosso pecado foi coberto por quê? Foi coberto pelo sangue de Cristo. Para você entender isso, tem que voltar lá para o Antigo Testamento e lembrar da saída do Egito, a instituição da Páscoa, que era vista na morte do Cordeiro. O sangue tinha que ser passado nos umbrais das portas, e no momento em que o anjo da morte, não se esqueça disso, a morte ela é praticada por um anjo. Dizem os sábios que esse anjo levou em torno de menos de 10 segundos para matar todos os primogênitos do Egito. É um anjo quase que onipresente, o negócio é sério. Então, o umbral da porta pintado. Quando o anjo da morte passa, ele vê que aquela casa está protegida, ela está coberta pelo sangue. Não significa que lá dentro não tenham pecadores, significa que o sangue do Cordeiro protegeu, livrou aquela casa. E aí entra a questão do Pessar, da Páscoa. Esse anjo passou por cima, a morte passou por cima, não atingiu essa casa. Então, Deus, ele não atribui iniquidade aos seus filhos. Mesmo que sejamos infiéis, ele permanece fiel. Mesmo que sejamos falhos, ele permanece fiel. O amor de Deus, ele transforma vidas, ele concede perdão, ele trata o emocional de cada um de nós, trazendo justificação, santificação, trazendo renovação espiritual para a vida de cada um de nós. O amor de Deus, ele dá esperança e força. Esse amor que é derramado em nossos corações, esse amor que é fruto do Espírito, ele dá esperança e força. Ele nos ajuda a enfrentar as provas com fé, com dedicação e coragem. Mesmo que nós olhemos para o futuro e possamos visualizar uma derrota, mesmo assim ele continua conosco, mesmo assim ele continua dando coragem para continuarmos a luta, para continuarmos em frente. Portanto, o amor de Deus, o amor que Deus pede aos seus filhos, ele é um amor altruísta. O que é altruísmo? Altruísmo é preocupar-se com o bem-estar do outro. Isso significa que Deus tem sempre na sua mente o melhor para as nossas vidas. Às vezes eu vejo pessoas dizendo, não, Deus tem sempre o melhor para você. Tem mesmo. Deus tem sempre o melhor para os seus filhos. João capítulo 13. Ora, chegada a hora de o Senhor Jesus passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Presta atenção, ele amou os seus, não amou qualquer um, não amou a todos, ele amou os seus. Então, Deus sempre vai buscar o nosso bem-estar, por causa desse amor que é derramado em nossos corações. Automaticamente esse amor vai levar também a buscarmos o melhor para o nosso próximo, para o nosso irmão. Agora, isso não significa que nós vamos prejudicar a nós mesmos. Significa que nós temos que ter um equilíbrio entre até onde eu posso ir e até onde eu devo ir. Portanto, o amor de Deus derramado em meu coração, e eu, como um filho de Deus, eu vou promover meios para o bem-estar do meu irmão. É lamentável quando nós, dentro da igreja, não buscamos esse bem-estar para o próximo. Nós sempre pensamos no nosso próprio bem-estar. Tem um ditado aqui na nossa região que diz que a gente sempre puxa a brasa para a nossa sardinha. Alguém já viu porco-espinho em lugares frios?
Alguém já imaginou porco espinho em lugares frios? Se eles não permanecerem juntos, eles morrem. E o que eles fazem? Eles se juntam, eles formam uma bola só. O problema é que eles são o quê? Porco espinho. E quando encostam um no outro, o que acontece? Fura. O problema é que esse furo, ele pode ser resolvido. À medida que eles vão se ajustando, os espinhos vão se encaixando e já não ferem mais. Esse é o objetivo de nós aprendermos a conviver uns com os outros, a buscar o bem-estar do outro, do próximo. Quem ama coloca as necessidades do outro acima das suas próprias. Isso significa agir com misericórdia. Quem ama possui ações cuidadosas, motivadas pelo desejo de ver o outro bem. Por que eu estou aqui? Por que Deus me trouxe aqui? Deus me trouxe aqui para trazer essas reflexões, para que vocês pratiquem, que vocês vivam bem. Eu vou me sentir extremamente triste se eu sair daqui, souber que deu uma briga entre vocês, que houve algum tipo de porfia, algum tipo de contenda aqui, ou até algum tipo de pecado. Porque eu estou trazendo para vocês, dizendo que quem tem esse amor de Deus em seus corações, quem nasceu do Espírito, recebeu essa virtude e deve cuidar, deve motivar as suas ações para que o outro tenha sempre o melhor. Não devemos buscar então brasa para a nossa própria sardinha. Também não devemos fazer as coisas em busca de algum tipo de recompensa, porque o verdadeiro amor vai me fazer servir sem receber nada em troca. Se tem uma coisa que eu sempre prezo na minha vida, é não ser pesado para ninguém. Então o altruísmo, ele se manifesta em atos de caridade e filantropia, onde dedica-se tempo, recursos para ajudar os mais necessitados. Quem ama possui um alto grau de empatia, sabe isso? Empatia é diferente de antipatia, que lhes permite enfrentar, entendendo que as necessidades e as emoções do outro, se eu puder sarar as feridas, passar um bálsamo, estar junto, o que a Bíblia diz? Nós devemos o quê? Chorar com os que choram e nos alegrar com aqueles que se alegram. Isso é ser solidário. Então esse amor altruísta, ele exige esse sacrifício pessoal, seja quando você dedica tempo, seja quando você procura confortar, seja quando você dedica os seus recursos, seja quando você procura beneficiar outras pessoas. Isso não tem nada a ver com sentimento, irmão. É um amor que foge à nossa compreensão, mesmo alguém não merecendo. Quando meus filhos eram pequenos e eles diziam: pai, dá para o senhor me dar isso? Eles pediam as coisas e eu olhava para eles assim: isso aqui é uma lição de graça. E eles já sabiam, eles diziam assim: já sei, eu não mereço, mas o senhor vai dar. Desde cedo eles aprenderam que na vida nós vivemos assim. Nós não merecemos as dádivas de Deus, as bênçãos de Deus, nós não merecemos receber esse tipo de amor, mas Deus nos dá. E quando Deus nos dá, Ele espera que nós venhamos a passar em frente a isso. Esse amor altruísta, ele exige sacrifício pessoal. Pode ser que você olhe para o outro e pense: esse sujeito não merece. Mas não olhe para esse lado. Dedique tempo, conforto, recursos, procure o benefício. Esse amor, quando praticado de fato, ele vai fugir à nossa compreensão. Vocês lembram do bom samaritano? A história do bom samaritano? Onde Jesus conheceu o bom samaritano? Alguém lembra? Na casa da boa samaritana. O bom samaritano era irmão da samaritana. Então houve
uma necessidade. Ele vai passando, vê alguém quase que à beira da morte, e ele, que era alguém considerado com um coração duro, frio, que não agia em prol das pessoas, ele acaba indo lá e socorrendo. Esse samaritano, ele é visto por um judeu como alguém imundo, como alguém impuro. Mas não importa como as pessoas olhem para nós, o que importa é aquilo que nós vamos demonstrar. E quando demonstramos esse amor, observem que esse homem, ele virou referência mundial. Em todos os cantos do mundo onde se prega o Evangelho e que se fala de amor, de solidariedade, de sacrifício, de dedicação um ao outro, esse homem entra em pauta. E mais, esse amor, ele deve ser em favor de quem você gosta e de quem você não gosta, em favor de quem você conhece ou você não conhece. O samaritano não conhecia aquele homem que estava lá no chão, não sabia quem era. E o Espírito Santo é Ele quem vai mostrar quando e como nós devemos fazer, quando nós devemos agir, quando nós devemos demonstrar esse amor. O amor, como fruto do Espírito altruísta, ele trata de atitudes e não de sentimentos. Qual é o nosso problema? Lembra espírito de autocomiseração? Me feriram, me machucaram, ninguém gosta de mim, coitadinho de mim. É sempre essa questão. Esse amor que vem do Espírito Santo não nos deixa pensar e olhar para isso. Esquece o coitadinho de mim, esquece o que as pessoas pensam de mim e age. Dê o seu melhor. Quando o apóstolo fala do amor como o primeiro gomo da laranja, como eu falei ontem para vocês, ele tem em mente um conceito muito mais profundo do que a nossa mente imagina. Um conceito que no hebraico e não no grego, a língua em que foi escrita a carta aos Gálatas, eu digo isso porque os gregos antigos, eles tinham uma compreensão rica e diversificada do amor. Por exemplo, vou dar aqui identificar aqui como os gregos tratavam a questão do amor. Aqui estão alguns dos principais. Primeiro, amoeras. Então, quando se falava de amor para um grego na Grécia Antiga, ele ia perguntar de você que tipo de amor você está falando. Por quê? Porque ele tinha eles tinham o amor fatiado. Tem essas fatias do amor. E a primeira fatia aqui, eu não coloquei em ordem, mas eu coloquei aqui só para vocês perceberem a diferença, né, do hebraico para o grego. E no grego é o amor romântico, o amor apaixonado, associado à atração física. Quando a gente olha para alguém, sente aquele tchan, né? Alguém olha de lá, vamos olhar 43, né? Esse desejo emocional, amorero. Filia, o que é filia? É o amor fraternal, aquela amizade profunda, caracterizada pela lealdade, pelo carinho entre amigos. O amor estórgico, que é o amor familiar, existente entre pais e filhos, entre irmãos, entre parentes. O amor ludus, que é o amor lúdico, brincalhão, aquele amor fleumático, segundo Hipócrates, né? Que envolve diversão, flerte, brincadeira. Pragma, que é o amor prático e duradouro, baseado na compatibilidade e no compromisso de longo prazo. A filautia, que é o amor próprio, porque ele pode ser saudável, ele pode ser dedicado ao outro, ele pode ser demonstrado excessivamente. Mania, vocês sabiam que mania, de fulano é cheio de mania. Quando eu digo que fulano é cheio de mania, mania é uma das fatias do amor no grego. A mania é o amor obsessivo e possessivo, que pode levar a comportamentos ciumentos, inseguros e até violentos. E por último, para os gregos aqui, tem mais alguns, mas esses são os principais, vem o amor ágape. E o amor ágape para eles é o amor incondicional e altruísta.
muitas vezes associado ao amor divino, ao amor espiritual. É o amor que se sacrifica, é o amor que dá o máximo, é o amor que se coloca sempre em função do outro, é o amor que não olha para si próprio, o amor que não busca os seus próprios interesses. Esse amor, ele é retratado em 1 Coríntios 13, e se você analisar com detalhe lá, você vai ver que aquilo ali tem muito mais de Deus do que propriamente do ser humano. Então é esse amor de Deus que é derramado nos nossos corações. Agora, para os gregos, cada tipo de amor tem as suas próprias características e importância nas relações humanas. No hebraico não. Tudo isso aqui está dentro de um pacote só. Quando eu digo que eu amo você, tudo isso aqui está dentro de um pacote só. Eu vou estar falando de Eros até Ágata. Por quê? Porque dentro do amor que nos é ensinado no hebraico, que vem do Antigo Testamento, começa com sacrifício, termina com sacrifício. Então, precisamos entender o que significa essa questão do amor, e esse amor só vai poder ser praticado pela ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Então entenda, isso está dentro de você. Pense nessas coisas, deixe fluir, alimente isso, treine isso. Isso pode ser treinado. Lembra que eu disse que cada virtude dessa pode servir como um professor para cada um de nós? Identifique qual é a sua maior dificuldade. Quando nós terminarmos essa reflexão analisando cada uma das virtudes do fruto do Espírito, imagine, pense qual é a sua maior dificuldade, lute contra isso, tente dar o seu melhor, a sua alegria. Então, em segundo lugar, aqui nós vamos ver a segunda virtude, que é a alegria. E essa virtude, ela é uma virtude que transcende as circunstâncias eternas. A língua originária, ela vai usar a palavra shedevah. Shedevah é aquela alegria descrita como uma condição espiritual. E essa condição espiritual, ela toma conta do nosso ser. É algo que brota assim de uma hora para outra. Tem um texto que todos nós conhecemos, lembra? Alegrei-me quando me disseram. Então, shedevah é aquela condição espiritual que ela nos atinge. Alegrei-me quando vamos à casa do Senhor. Então, quando alguém diz vamos à casa do Senhor, automaticamente você já tem que estar cheio dela. É alegria, tá? É prazer. Isso é descrito como algo profundo, duradouro, que não depende das circunstâncias. Mas como é que nós agimos? Coitadinho de mim. Não, hoje eu estou com uma gripe, eu estou com uma dor de cabeça. Dói aqui. Não venho para a igreja. Também não creio que Deus não tem poder para curar, né? Só os pentecostais têm, os batistas não têm. O batista prefere ser curado debaixo do lençol, de preferência com a televisão na frente. Triste isso. Então, a verdadeira alegria, segundo a Bíblia, shedevah, tá? É um estado de alma que se manifesta através da gratidão e do contentamento. Paulo disse: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Irmãos, independe. Agora, eu gostaria muito que vocês fossem companheiros de Paulo e Silas, numa cela, presos durante a noite. Pega uma pisa daquelas assim, bem boa. E quando você fosse pensar em chorar, você ia ser advertido. Por quê? Porque quando o carcereiro vai ver o que está acontecendo lá, eles estão cantando. Como é que alguém canta numa situação daquela? Como é que Paulo pode falar de amor e de alegria nos fundos escuros, frios, úmidos de um calabouço? A alegria que vem de Deus ultrapassa as paredes de um calabouço, ultrapassa as correntes que prendiam aqueles homens. Então, a verdadeira alegria, segundo a Bíblia, é um estado de alma que se manifesta através da gratidão. Irmãos, nós não podemos nos preocupar com o físico. Foi o que Jesus Cristo disse: não temam aqueles que podem matar o corpo. O que ele está dizendo? Seu corpo pode ir para o espaço, está nem aí.
O importante é o quê? Alma. Temam aquele que pode não só matar o corpo, como jogar a alma onde? No inferno. Então, a verdadeira alegria é um estado de alma que se manifesta através da gratidão pela salvação, pela escolha, pela eleição, pela redenção, pelo amor de Deus que é derramado em nossos corações. Em Filipenses capítulo 4, versículo 4, Paulo nos exorta e ele ordena: alegrai-vos no Senhor. Aí ele repete, outra vez nos digo o quê? Alegrai-vos. Ele ordena e repete, indicando que essa alegria ela é constante, ela não se abate com problemas e desafios da vida. Os problemas vão existir sempre, desafios vão estar aí diante de nós. É uma satisfação e um contentamento que os crentes encontram em Deus. O problema é que nós sempre queremos conosco mesmo. Irmão, esqueça você. Vocês imaginam se tivesse um versículo que dissesse assim: olhando firmemente para vocês, é isso? Não, olhando firmemente para quem? Para o autor e consumador da fé. É satisfação e contentamento que os crentes encontram na graça. Lembra que eu disse aqui? Quem é alguém engraçado? Alguém engraçado é alguém que foi escolhido. Alguém engraçado é alguém que foi revestido de graça. Alguém engraçado é alguém que foi redimido. Alguém engraçado é alguém que foi perdoado. Alguém engraçado é alguém que está pronto para se encontrar com o seu Senhor. O desgraçado não. O desgraçado está do meu lado esquerdo, condenado. Coitado dele. Espero que alguém pregue para ele. Irmãos, a nossa fonte de alegria não é carnal. Essa fonte de alegria que a Bíblia descreve aqui, ela é espiritual. Ela vem do Espírito. Repetindo mais uma vez, melhor método de ensino, repetição. Isso aqui não é para ímpio. Isso aqui é para crente que nasceu de novo. Tá? Então o crente que nasceu de novo, ele vai procurar praticar isso aqui. A primeira vez que a palavra alegria surge em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 4, esse fruto do Espírito está relacionado à vida de oração. Paulo diz: fazendo sempre com alegria e súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Filipenses 1,4. Isso nos ensina que a verdadeira alegria provém de uma vida espiritual através de um relacionamento com Deus. O grande problema é que nós queremos desenvolver os frutos do Espírito distanciado de Deus. Lembro, eu acho uma coisa interessante que tem acontecido, que acontece conosco todos os dias, quando hospedado na casa do pastor, né? Lá o almoço sempre sai tarde. Porque tem uma regra para seguir lá. Primeiro, o café demora muito, quem sabe, né? Aí a auxiliadora, ela tem que esperar o silêncio do passador de café para poder chegar à cozinha. E aí vem a parte mais importante, né? Depois de tomarmos café, nós vamos ter que ler o Salmo 119 todo dia. Até terminar o Salmo 119, né? Não dá mais nem tempo, o feijão vai cozinhar lá para 1h da tarde. Eu estou brincando, claro, né? Para descontrair. Mas o que eu estou falando aqui? De se ler a palavra todos os dias, de estar em contato com a palavra todos os dias. Só que tem um detalhe: quando eu levanto para ir à cozinha, eu já tive o meu momento com Deus. Pode ser coletivo? Pode, mas exige-se algo pessoal. É gastar momentos com Deus. Nós temos aquele compromisso de levantar cedo, estar sempre, dar sempre a Deus as primícias. O problema é que às vezes nós levantamos, precisamos fazer todas as nossas atividades, nós não temos esse momento a sós com Deus. Quem trabalha tem que sair para o trabalho, quando chega está cansado também não tem, e a vida vai se tornando essa rotina.
E essa rotina, ela é enfadonha, cansativa, sem sentido. Separa você de Deus. Impõe coisas que limitam o seu devocional, a sua relação com Deus. E aqui Paulo está dizendo que essa alegria, ela é fruto de uma comunhão com Deus. Irmãos, Moisés passa um tempão lá em cima com o Senhor. Quando ele desce, o povo que está aqui embaixo, distante da comunhão com Deus, não consegue olhar para a cara dele. Aí os irmãos vão dizer, a cara dele brilhava, né? Eu posso ensinar uma outra coisa para vocês. A cara dele brilhava porque a deles havia perdido o brilho. Enquanto ele estava na presença de Deus, o seu rosto brilhando, eles estavam com o rosto deles voltado para a idolatria. E quem tem o rosto voltado para a idolatria e para as coisas mundanas não pode brilhar o rosto. Pelo contrário, cora o rosto de vergonha. Às vezes nós não pensamos nisso. Nós temos que pensar e eternizar essas coisas. Quem está na presença de Deus de fato é mais feliz. Quem está na presença de Deus tem atitudes louváveis. Quem está na presença de Deus, quando de fato desce e é visto pelos homens, vai causar algum tipo de impacto, não tem como. E aí Paulo, ele nos chama a atenção, fazendo sempre com alegria. Todas as nossas atividades devem ser feitas com alegria. E ele diz, súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. A relação com Deus muda, transforma, cura o ser humano. Quando saímos de um momento de culto, ou quando estamos a sós com Deus em oração, a sua graça e a sua glória nos acompanham. Isso nos dá alegria. Irmãos, quando a alegria é artificial, às vezes eu vou dar um segredinho aqui para vocês. Quando a alegria é artificial, o cara está aqui dentro, você fala uma mensagem dessa, ele acha que se enche de poder e tal. Pode vir os melhores demônios do mundo que ele enfrenta, mas saiu naquela porta, o primeiro que aparecer ele corre. Por quê? Ele ainda não entendeu. E essa alegria é resultado de se estar na presença de Deus. E parece que nós temos essa prática de que conosco a comunhão com Deus só é aqui dentro. Saiu daqui, né? Assumimos a nossa personalidade verdadeira. Alguns de nós têm a ideia de que nós só nos encontramos com Deus aqui, nós só temos obrigação de sermos crentes aqui. Eu estava vindo a pé e tem alguns que não me deixam caminhar. Quando eu estou pensando em caminhar, o Joab chega e bota a moto na minha frente. Aí para não derrubar ele da moto, eu subo na moto. Mas eu fiz a curva ali, talvez vocês ainda não prestaram atenção. Tem um templo verde ali no canto, aquela curva daquela rua. Vocês já leram o que está escrito lá? O que está escrito lá? Ah, se fosse só isso. Não. Presença eterna do Espírito Santo. Ele esqueceu um detalhe. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita em nós. A presença do Espírito Santo aqui dentro, ela acontece pelas nossas vidas. Deus nos habita. Temos um intercessor dentro de nós. Ele reside em nós, residencial. O Espírito Santo não está nas paredes, no teto, não, ele está em nós. Lembra que o meu amigo cantou, ele está em você, se move em você. Então, quando nós entendemos que essa alegria vem do Senhor, nós praticamos ela pensando sempre o seguinte, que alegria gera comunhão, e comunhão gera alegria. Vocês lembram quando Jesus está à mesa com os discípulos para celebrar a última Páscoa, onde ele vai instituir a ceia? Ele diz uma coisa interessante: eu desejei muito comer com vocês esse pão e beber desse fruto da videira. Eu desejei ansioso, eu esperava por esse momento, porque ele já havia entrado em Jerusalém. A primeira vez que eu vim aqui, eu preguei sobre isso para vocês, a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, está em Mateus capítulo 21.
Ele entra olhando para a cruz. Ele sabe que a cada momento que o tempo vai passando, ele está prestes a morrer e entregar a sua vida. E aqui nós temos uma coisa muito interessante. Nós temos o homem Jesus, que ele sente o momento da morte, que ele sente o peso do sofrimento. Em Lucas, no capítulo 9, a partir do verso 35, quando no momento da transfiguração Jesus conversa com Moisés e com Elias, eles conversavam acerca da dor e do sofrimento da Via Crucis. É um homem que está dizendo: vai ser doloroso, não vai ser fácil, vai ser sofrido eu ter que passar por essa prova. E ele não estava brincando quando ele disse: se possível, passa de mim o quê? Esse cálice. Esse é o homem, mas ao mesmo tempo o Deus está feliz, porque ao morrer, ao entregar sua vida, ele redime os seus amados e os seus escolhidos. E aí Filipenses capítulo 2, versículo 2 vai dizer isso para nós: alegria gera comunhão, comunhão gera alegria. Ele diz: completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa. Isso aqui é um segredo para nós. Nós devemos nos esforçar para pensar a mesma coisa na igreja. É triste quando nós, e é difícil quando nós vamos trazer algum tipo de pensamento, que de imediato nós já temos o partido de oposição, já tem gente contra. Ainda nem aconteceu, mas já tem contrário. Quer ver uma coisa? Vamos pensar o que nós vamos servir domingo. Aí se for botar para o grupo, tem um grupo que quer jantar, outro quer coquetel, outro quer isso, outro quer aquilo outro. E de imediato, quando alguém diz porque eu gosto de janta, e outro diz que não, eu não concordo com aquilo, eu já fico chateado, já fico revoltado. Então Paulo diz: olha, esforcem-se para que vocês pensem a mesma coisa. A minha alegria, ou seja, a alegria do crente, vai ser completa quando ele pensa a mesma coisa, quando se tem o mesmo amor, quando sejais unidos de alma, tendo em vós o mesmo sentimento. Eu vou repetir o que eu já disse para vocês aqui: o meu inimigo não é o meu irmão, o meu inimigo é o diabo. Vocês imaginem Jesus olhasse para onde vocês, passa para trás de mim, Satanás. O que vocês fariam? Não venho mais, esse pastor aí é muito duro, esse Jesus aí me chamou de diabo, não sou diabo, e abandonava ele. Aí você acha que ele ia ser né? Não, ele ia dizer assim: se vocês quiserem, pode ir com os 12 também, que eu não estou nem aí. Irmãos, que tipo de pastor é Jesus? Ele é um pastor que chacoalha a gente. Jesus é duro. Por que Jesus é duro? Porque ele é um rabino. E o verdadeiro rabino, ensinador, é aquele que pega pesado. Quem passa a mão por cima das coisas muito é falso mestre. Falso mestre, ele faz sempre a política da boa vizinhança. Jesus não. Jesus é sério. A palavra dele vai lá no fundo da alma. As suas atitudes são atitudes para que nós venhamos a pensar acerca do nosso compromisso com ele. A segunda vez que Paulo usa então a palavra alegria na carta aos Filipenses, ele está incentivando os irmãos a viverem em comunhão uns com os outros. Se a primeira está baseada na comunhão com Deus e nas orações, a segunda ele diz: olha, mantenham comunhão uns com os outros. E de que forma eu vou manter comunhão uns com os outros? Pensando a mesma coisa. Vou usar de novo o exemplo da comida. Primeira coisa, quando se vai fazer alguma coisa, sempre tem eu não gosto disso. Sempre tem eu. Maior problema da sua vida, você mesmo. Eu não gosto, eu não aceito, eu não quero, eu não faço, eu sou diferente. Então cure o seu eu. No dia que nós curarmos o nosso eu, nós vamos entender que essa alegria a qual nós vamos desenvolver na igreja
parte do pressuposto de que nós vamos ter que pensar a mesma coisa, ser unido de alma, desenvolver o amor uns com os outros, desenvolver o mesmo sentimento, não custa nada. 1 Coríntios capítulo 11, festa do ágape, antes da ceia, ele diz: se vocês têm necessidade, comam em casa. Mas qual é o problema? O problema é que, 1 Coríntios, os ricos que tinham mais juntavam só eles, só o nosso grupo aqui, o resto fica para só o pessoal da panela aqui, e o resto fica para lá. E aí Paulo diz: olha, um domingo só não dá para ser diferente. Você vai continuar pensando em você a vida inteira? Presta atenção, alegria gera comunhão, e comunhão gera alegria. Se você não desenvolve comunhão, você não se alegra. Se você não se alegra, não tem comunhão na igreja. Se não tem comunhão, não tem alegria geral. Se não houver comunhão entre os membros, o ambiente não é alegre, é um ambiente tenso, é um ambiente chato, cheio de opiniões pessoais e confusões. Nesse ponto aqui, essa alegria está bem próxima do amor. Então, vou fazer sacrifícios, vou buscar pensar a mesma coisa, eu vou me dedicar para que o melhor para o outro, para o meu irmão aconteça. Eu não vou olhar só para o meu, eu não vou querer só que façam os meus desejos. Os meus desejos eu vou satisfazer na minha casa, mas eu quero ver pessoas felizes na igreja. Às vezes, irmãos, nós não imaginamos que essa questão começa no casamento. Tem gente que casa para ser feliz, não é isso? Né? Está errado. Você casou para ser feliz, você vai morrer infeliz. Pode anotar isso. Vou explicar por quê. Porque no casamento nós casamos para fazer o outro feliz. Só que aí tem um segredo. Quando eu faço o possível para que ela seja feliz e ela faz o possível para que eu seja feliz, nós somos felizes juntos. Não tenha em vista cada um que é propriamente seu, e sim cada qual que é dos outros, porque nós somos membros uns dos outros. Lembre isso, se não houver comunhão entre os membros, o ambiente não é alegre. Vou contar um segredo para vocês. Mas na Cidade de Deus não tem assim. Quando o senhor foi lá, o senhor viu? Cantando o corinho para os irmãos se abraçar, o senhor viu? Não tem. Por que não tem? Porque se o irmão ama você, ele vai lhe dar um abraço antes do culto ou depois do culto, independente de ter corinho ou não. Em determinados lugares, na hora do corinho, da confraternização, a gente vai lá: ô meu irmão, eu te amo e tal, termina o culto, o cara na porta, não olha nem para trás. O irmão está doente, ele não passa nem um zap, vai ficar deitado aí a vida toda, né? Mas que moleza é essa? Levanta aí, moleza. Não passa nem isso, nem para mexer. Às vezes o irmão está doente, passa 2, 3 domingos sem vir na igreja, quando ele vem, estava desviado, hein? Né? Eu estava quase mandando diácono lá na tua casa, né? Ambiente chato, irmão, onde as pessoas se cobram, onde as pessoas se tratam como se fossem senhores umas das outras. Ainda tem uma coisa legal: bota alguém aqui na frente, vira um perfeito orientador, briga com todo mundo, fala mal de todo mundo, chegou aqui na frente, se transforma, todo mundo é errado, só ele é o certo. Isso é falta de quê? De alegria, falta de comunhão. Onde não há união, não há comunhão, não há graça. Quero lembrar um fato que talvez alguns de vocês não conheçam. Quando Zacarias, ele menciona o rompimento da aliança com Deus de Israel. Vocês acham que Deus não rompe a aliança? Rompe. No Antigo Testamento, Deus diz assim: eu vou romper a aliança com Israel. Então ele vai romper a aliança com Israel. Zacarias capítulo 11, a partir do verso 10, a Bíblia diz assim: e tomei a minha vara chamada graça e a quebrei, para desfazer o meu pacto que tinha estabelecido com todos os povos,
Zacarias 11:14. Então quebrei a minha segunda vara, chamada união, para romper a irmandade entre Judá e Israel. Portanto, quando não há união, não há comunhão na igreja. E não havendo comunhão, não há graça de Deus. Quando não há graça, não há comunhão e vice-versa. Ainda que isso seja aparente, mas no fundo, falta alguma coisa. Consequentemente, essa alegria que nós colocamos para fora, ela não é verdadeira. Ela é superficial. A alegria na igreja passa pelos relacionamentos. Quando esses relacionamentos se tornam calorosos, cálidos de fato, amorosos, não tristes e gelados. Quem lembra do pecado de Acã? O pecado de Acã resultou numa derrota para Israel, para uma cidade pequenininha chamada Ai. Eu acho legal essa história, porque Israel derruba Jericó, uma vitória fantástica. Os caras saem lá cheios de si, achando que dependia deles, e depois ele diz assim: não, o Acã vai, comete o pecado, e o pecado de Acã é pecado de todo mundo. Entenda isso, na igreja, pecado de um é pecado de todos. Quando você for abrir a boca e dizer assim: fulano está em pecado, lembre-se disso, eu também estou no meio. Congregação, a igreja está em pecado. Não pode ser negócio de congregação. Eu não vejo congregação na Bíblia, Deus me perdoe, mas a igreja está em pecado. Se um membro do corpo está enfermo, todo o corpo sofre. Mas sempre nós temos o hábito, né, de dizer: não, fulano está assim, fulano não está legal, isola aquele fulano, o resto está bom, é a fruta podre, deixa do lado de fora. Não, irmão, não é assim. Mesmo o sangue derramado por você foi derramado por mim. A comunhão engloba todo o corpo, e nós temos o dever de cuidar uns dos outros. Então, quando não há comunhão, não há graça. Quando não há obediência geral, também falta a graça de Deus. Então, o que o Acã faz? A vitória é fantástica, Jericó tem seus muros derribados, a parte em que ficava a casa da Raabe preservada e tal. Israel invade, tem uma vitória gloriosa. O Acã esconde lá os artefatos que ele não devia, e aí eles vão para uma cidade pequena e disseram assim: olha, a vitória foi fantástica, nós não precisamos cansar o exército todo, manda só uns 350 homens lá. E aí os caras vão, 350, cheio de si, pegaram uma surra, apanharam lá. Quando eles voltaram chorando, passaram vergonha, pegaram uma goleada. E aí o Josué vai com o Senhor: Senhor, o que foi que aconteceu, Senhor? Tivemos uma vitória fantástica ali e tal. E ele disse: Israel pecou. Por que Deus não disse o Acã pecou? Deus disse: Israel pecou. E Josué, como um líder sábio, pergunta: onde está, Senhor, o erro no meio do povo? E o erro é apontado, e a justiça é realizada. Isso significa que na igreja, guarde isso, o pecado de um é pecado de todos. Nossa responsabilidade: devemos evitar o pecado, cultivar a comunhão, para que a comunhão gere graça, gere alegria, gere felicidade em nosso meio. Uma outra coisa que nós precisamos entender: a dedicação ao trabalho produz alegria. A terceira vez que a palavra alegria aparece em Filipenses, aparece no capítulo 2, nos versos 17 e 18. Alegria surge no texto aos Filipenses quando Paulo ensina sobre dedicação à obra de Deus. Lembra? Alegrei-me quando me disseram. Já é para parar? Vocês já estão devagar? Então vamos lá. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Entristeci-me quando me disseram: vamos trabalhar na casa do Senhor. Na hora do trabalho, só uma meia dúzia. E a meia dúzia que vem cobra os que não vieram. E os que não vieram acham que é obrigação só da meia dúzia. Dá para mudar isso aí. Dedicação ao trabalho produz alegria. Mesmo preso, Paulo se alegrava em poder servir ao Senhor, ajudar a igreja com seu exemplo e ensino. Irmãos, vocês imaginam
Nós, se estivéssemos presos no lugar de Paulo, eu conheço uma turma aí que ia dormir o dia todo, preso lá, primeira coisa que você vai pensar: eu não tenho o que fazer, vou dormir. Acordei, vou chorar. Pensa que eu não vi? Depois de choro, dorme de novo. Paulo não, traz um pergaminho aí para mim, traz alguma coisa aí e tal, né? Apareceu alguém aí trazendo notícia? Apareceu Paulo. Ele quem? Tem um fofoqueiro lá de Corinto, da casa de uma mulher chamada Cloé. Mas eles contaram cada coisa que está acontecendo lá. Paulo, é mesmo? O que eles contaram? Aí, me dá um pergaminho aí. Começa a escrever para a igreja. Fosse nós, estava dormindo. Alegrei-me sobremaneiramente em dedicar-me ao Senhor. Então, pense nisso. Atos 20, 18 diz: e quando se encontraram com ele, Paulo, ele disse: vocês bem sabem como foi que me conduzi no meio de vós em todo o tempo, desde o primeiro dia que eu entrei na Ásia. Paulo doutrinava e fazia discípulos pela conduta e pelo ensino, ou seja, as atitudes dele ensinava, a sua conduta ensinava, as suas ações ensinava. Por isso ele se alegrava. Então, se você quiser viver alegre, sirva, dê de si, dedique-se, trabalhe, dê o máximo de você. Nós somos de uma geração que vive caindo pelas tabelas, né? O pessoal, sabe, vive todo mundo cansado, todo mundo morrendo. Eu entendo que o calor tem suas dificuldades, vivemos num local mais. Salmo 100, verso 2: servi ao Senhor com alegria. Então cultive a alegria dedicando-se à obra do Senhor. Se ofenda comigo não, mas às vezes eu vejo o pessoal mais alegre empunhando a bandeira do time, a bandeira do candidato, do que propriamente servindo ao Senhor. Servir traz alegria. Quarta coisa, Filipenses nos mostra com relação à alegria: fazer o bem traz alegria. É a quarta vez que Paulo fala à igreja em Filipos, e aqui só se pegar esses temas aqui da expressão alegria em Filipenses, dá para escrever um livro. Então a quarta vez que ele menciona, ele diz que as nossas obras geram alegria e devem ser realizadas com dedicação e prazer. Em Romanos, no capítulo 12, no verso 1, ele diz: quem exerce misericórdia, ou seja, quem vai socorrer alguém, quem vai ajudar alguém, não vai com a cara feia, compadre. Faça isso com alegria. Quem exerce misericórdia com alegria. Então o sujeito já está doente lá, ele já está passando dificuldade na vida, ele está todo endividado, está quebrado financeiramente. Você chega lá com a cara desse tamanho, termina de matar. Dizimar, ofertar deve gerar alegria. Por quê? Porque Deus ama quem dá com alegria. Mas tem nego que quando ele levanta lá de onde está o Samuel até ele chegar aqui, ele vem pensando 10 vezes em ser infiel. Senhor, o bolso é o último que se converte. Qual é a parte do corpo que a mulher mais ama no homem? Alguém sabe? É essa parte aqui onde fica a carteira. Se você prestar atenção, sua esposa sempre passa a mão aqui. Isso não é carinho não, saber se a carteira está cheia. Paulo diz, olha, que nós devemos receber bem aqueles que pregam o verdadeiro evangelho, em obediência ao verdadeiro ensino da palavra. Filipenses 2, 28 a 29. Paulo recomenda a igreja em Filipos a receber um cara chamado Epafrodito. Por favor, não vai botar esse nome nos filhos de vocês. Pensa no nome feio, mas o cara era gente boa, tá? Paulo disse: recebe ele no Senhor, recebe com toda a alegria. Então,
Isso eu não posso cobrar de vocês, porque eu vejo que vocês me recebem com alegria. Aqui eu me sinto bem. Se bem, irmão, que graças a Deus eu não tenho um lugar onde eu sou mal recebido. Eu sempre sou bem recebido, né? Eu sempre sou amado. Quando eu estive no centenário da Igreja Batista em Guadajás, quando eu desci do Ajato, tinha uma comitiva lá, estava chuviscando o pessoal com guarda-chuva, né? Já veio um com a coquinha na mão, pastor, está gelada, tá. Aqui, se não fosse o Samuel, tinha, mas a comitiva não tinha alegria de chegar lá embaixo. Estou brincando, mas Paulo diz, olha, que esse serviço ele gera alegria, dedicação gera alegria. Vocês nem imaginam a alegria dos olhos estampados na cara da Sara quando ela chegou lá dizendo que a passagem estava confirmada. Não é porque a igreja comprou, deu a passagem, não, né? O estudo e tal. É porque ela ia se livrar de mim. E por último, irmãos, a unidade doutrinária deve gerar alegria, tanto no líder quanto nos liderados. Preste atenção. Unidade doutrinária deve gerar alegria. Filipenses capítulo 2, versículos 1 e 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito Santo, se há entranhados afetos de misericórdia, completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tenhais o mesmo sentimento. Que Deus provoque em cada um de nós o desejo de ser cheio do Espírito Santo. Terceira virtude, paz. Paz é tranquilidade interior, é mais do que o shalom. Às vezes eu vejo as pessoas que não conhecem a profundidade da palavra, né? Aí, shalom para cá, shalom para lá, o cara vai falar com você, né? Shalom, paz de Jesus Cristo. No hebraico é Shalom Elerem. Agora, essa expressão Shalom, quando a gente olha, no hebraico tem umas marcações em cima de cada letra. E quem conhece o idioma sabe que cada marcaçãozinha, cada sinalzinho daquele lá tem um significado. Essa paz a que a Bíblia se refere, ela é uma tranquilidade sóbria. Por que ela é uma tranquilidade sóbria? Porque ela surge de um estado de pacificação entre você e Deus. O que acontece quando nós estamos em falta com alguém? O que acontece quando nós estamos em pecado? Deixa eu colocar isso aqui. Por que eu vou colocar dessa forma? Porque às vezes eu ando por aí pelos lugares, eu conheço algumas pessoas que estão fora da igreja já há algum tempo, o cara se esconde. Um dia desse eu encontrei um cara no açaí e eu queria falar com ele. Alguém já foi no açaí ali na Torquato Tapajós em Manaus? Acho que não. O negócio era um supermercado enorme, um hipermercado, absurdo. Eu entrava aqui, o cara saía na outra gôndola lá, eu tentava sair pela frente, ele voltava por trás, não conseguia encontrar o cara. Ou seja, quem está em pecado, quem está em falta, se esconde. Agora, olha o que o apóstolo Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então essa paz que nós às vezes afirmamos ter, alguém diz assim: não, eu estou em paz comigo mesmo, está tudo bem. Não, querido, a paz que você deve desenvolver é paz com Deus. Se você estiver em paz com Deus, você vai estar em paz com você mesmo. Essa virtude, mais uma vez, só pode ser desenvolvida por crente. Por quê? Porque essa paz de Deus é uma virtude do Espírito Santo na sua vida. E essa paz que é fruto do Espírito, ela evita briga, ela evita conflitos, ela evita picuinhas, fofoquinhas, perturbações emocionais que resultam das obras da carne. Quem sabe um dia a gente volta aqui para falar das obras da carne, né? Se eu começar a falar das obras da carne, metade vai embora, pode ter certeza.
A paz que é fruto do Espírito deve guardar o nosso coração, guardar de qualquer aflição, de qualquer medo, de qualquer sensação, seja qual for a situação. Essa paz, ela é verdadeira e total confiança e descanso na pessoa de Cristo. Por quê? Porque Cristo foi quem realizou essa pacificação entre nós e Deus. E quando eu entendo essa pacificação entre mim e Deus, eu estendo isso aos outros. É normal, é natural. Quem confia em Cristo e na soberania de Deus não amarela diante dessas situações, não teme, mesmo quando arrisca para a própria vida. Vocês lembram daqueles 3 rapazes lá na Babilônia? Lembram o nome deles? Os amigos de Daniel? Negativo. Isso aí, presta atenção. Todas as vezes que nós vamos falar o nome desses caras, só fala o nome falso. Sadraque, Mesaque e Abdenego. Esse é o nome que foi dado pelos caras lá. Os nomes deles eram Hananias, Misael e Azarias. Vocês lembram dele? O que acontece? Vai ser jogado na fornalha de fogo. Se fosse nós, um desespero, bateu o desespero, choradeira, ia dizer para o rei que era gente boa, que não era para fazer isso, e eles não. Por quê? Eles estão em paz com Deus. E por que eles estão em paz com Deus? Porque eles não pecaram, eles não se curvaram diante da estátua, eles estão tranquilos. E eles não sabiam que seriam livres. Se eles soubessem, eles teriam deitado e rolado ao rei. Tu vai jogar a gente lá, mas baú para ti. Nós vamos sair meia hora depois. Se eu vou jogar 3, vai ter 4 lá dentro. O Senhor Jesus está nos esperando lá dentro. Eles não falaram isso. Eles disseram: olha, rei, se o Deus a quem nós servimos quiser nos livrar, Ele vai livrar. Presta atenção, paz, confiança, alegria, certeza de ser amado por Deus. Também, se Deus não quiser me salvar, fica sabendo que eu não vou me curvar diante dessa tua estátua imunda. E aí o rei disse: joga os caras lá. E o que acontece? Os caras que jogaram eles morreram, e eles não. Então, quem confia em Cristo, quem confia na soberania de Deus, não amarela, não teme. A paz deve ser um estado, não é um sentimento que vai nos envolver. E de posse disso, por que eu estou citando esse exemplo desses rapazes? De posse disso, eu vou estender isso também para os outros. Não importa quanto eu vou tirar daqui em determinadas situações, Deus vai devolver. Não importa o que estão tentando fazer contra mim, eu não preciso ter medo. Eu estou nas mãos de Deus. Quem lembra daquele hino que diz assim: seguro estou, não tenho? Só os batistas agora. Seguro estou, não tenho temor do sem guardado pela fé em meu pessoal do Lambaçaia agora. Quando eu terminar de pregar, vocês cantam. Então essa paz, ela é verdadeira, total confiança e descanso na pessoa de Cristo e soberania de Deus. É Paulo cantando lá no calabouço. Quem confia em Cristo, passa isso para os outros, passa essa confiança. Irmão, nosso Deus é maior, você vai passar por isso. O que eu posso fazer para te ajudar, para estar com você? Nós devemos confiar que somente brotará essa paz se nós, de fato, tivermos consciência de que somos filhos de Deus e que pudermos ser também pacificadores. Então devemos lançar a semente da paz na terra, sabendo que Deus dará o crescimento e nos trará a alegria de colher. A paz, que é fruto do Espírito, não se caracteriza pela ausência de lutas, pelo contrário, quando a luta vem aí é que a gente demonstra isso. Um dia
uma jovem que eu conheci criança. Ela me ligou, ela disse: pastor, estou precisando de ajuda. E eu falei: que ajuda você está precisando? Ela disse: pastor, me socorre. Eu falei: tá, que socorro você está precisando? Ela disse: pastor, o senhor vai me ajudar? Eu falei: não sei nem do que é ainda, eu estou engrossando a voz para ver se eu dou logo uma bronca nela, né? Fala logo, eu grito com ela: pastor, eu estou envolvida com um traficante, a minha situação está difícil, o que o senhor acha que eu devo fazer? Eu falei: em primeiro lugar, larga tudo isso, abandona e volta para a casa do teu pai, de imediato. Põe um ponto final nisso. Conversei com ela uns 15 minutos, desliguei o telefone, não deu 10 minutos, o cara me ligou: que tipo de pastor é o senhor? Como é que o senhor está destruindo uma família? Eu falei: se vocês fossem uma família, eu não estava me ligando. Se vocês são uma família, ela já está arrependida de estar nessa família contigo. Ele disse: eu sei onde é a igreja e eu vou buscar o senhor lá dentro. Eu falei: ímpio, tu não me atinge nem com uma bala lá do outro lado da rua. Se Deus quiser, você pode fazer algum tipo de mal comigo, mas se Deus não quiser, tu vai morrer apertando o dedo. O que é isso, irmão? Eu não fiz nada para esse ímpio, não sei nem quem ele é. A menina eu conheço, ela me liga pedindo socorro e eu vou amarelar nessa hora. Eu vou dizer: não, fica aí, fica apanhando aí a vida toda, né? Ajuda ele, faça uns aviãozinhos aí. Não, não é assim. Essa paz e essa coragem só o crente tem, baseado na soberania de Deus. Um dia eu entrei numa padaria para comprar pão, o cara veio com um trabuco, botou o trabuco em cima de mim assim e disse: passa a carteira, celular. E eu estava com 2 celulares na mão. Eu falei: 2 não, vou te dar um, vou ficar com o outro. Botei no bolso. Ele disse: passa o dinheiro. Eu falei: vou te dar só uma parte, que eu tenho que comprar pão ali para levar para a igreja. E dei uma parte para ele. Ele olhou para mim assim e disse: o senhor é muito abusado. Eu falei: não, você que não sabe quem eu sou. Se fosse em outra situação, qual era? O cara começa a chorar, começa a se desesperar. Um dia eu estava saindo de uma comunidade, indo para São Gabriel, eu ia pregar nas conferências de uma igreja e o barco quebrou o túnel. Alguém sabe o que é túnel do barco? Aí começa a entrar o quê? Água e muito. O líder da comunidade, eu estou olhando aquele sufoco todo lá, a mulherada correndo, o menino tirando água com caneco, a água entrando, e o pessoal descendo o barco, correnteza, desviando da pedra, tentando chegar na beira. O cara chegou comigo: pastor, o senhor não está com medo não? Eu falei: não, meu irmão, o barco não é meu. Perguntei o que aconteceu. Ele disse: pastor, quebrou o túnel. Eu falei: por que você não vai lá e não põe um pano, cara? Vai lá, pega um pano, enfia lá, me dá um pano aí. Eu fui lá com ele, colocamos um pano, diminuiu metade da água. Chegamos numa comunidade. Lá na região de São Gabriel, quem é crente não se envolve com o católico. O católico não te recebe na casa dele de maneira nenhuma. Encostamos na beira lá e ele disse: pastor, o cara não vai receber a gente. Eu falei: vai. E aí paramos lá na comunidade, chegamos lá, não era uma comunidade católica, ele não conhecia, era um pessoal pentecostal. E o cara já chegou comigo: paz do Senhor, aquela onda toda e tal. E ele disse: foi o que aconteceu. Eu contei para ele. A primeira pergunta que ele me fez: eu creio no batismo com o Espírito Santo? Eu falei: creio. Para quem nasceu de novo, início da conversão. Ele disse: não, eu estou falando de falar em língua. Eu falei: o que? O cara falou: pastor, entra logo aqui. Irmão, eu dormi na casa do cara, eu comi e tal, preguei o evangelho para ele. E depois eles foram levar comida para os outros que estavam lá, consertaram o barco, e o barco não tinha condições de seguir viagem. Eles voltaram para a comunidade. Eu fui de Santa Isabel do Rio Negro a São Gabriel da Cachoeira para pregar numa conferência. Passei 3 dias num rabeta, e quando eu entrei por trás, o cara que estava dirigindo não estava me vendo, ele estava preocupado, porque se eu não chegasse, quem ia pregar era ele não tinha se preparado. E quando ele está aqui dirigindo, ele olha para o relógio, como eu olho aqui, e diz assim: o culto já está na hora de chamar o pregador. Ele olhou para trás assim e perguntou: ô pastor, ele ia perguntar: o senhor, o pastor chegou? Eu estava atrás dele.
preto, parecia um carvão, queimado do sol, cansado, garganta daquele jeito. Ele disse: pastor, o senhor vai pregar? Eu falei: meu irmão, se eu não fosse pregar, eu não tinha vindo aqui, eu estava em outro local. Eu fui pregar para aqueles irmãos com prazer. Quando termina o culto, um homem mais ou menos nessa estatura, ele chega na minha direção e diz assim: pastor, eu queria lhe dar um abraço. Eu falei: pode vir, meu irmão. Ele disse: eu remei 5 dias para vir ouvir o senhor. Eu falei: rapaz, manda esse cara atrás aqui que eu vou dar um beijo nele. Por quê? Porque em determinadas situações o ônibus passa na porta da igreja e o povo não vai para a igreja. Aqui nós não precisamos pegar transporte para vir para a igreja. O jovem tem que pegar o pregador lá no meio, porque senão ele não chega na igreja. E nós não nos alegramos com isso. E aquele homem, agora presta atenção, lá é diferente daqui. Por que é diferente? Porque eles remam contra a correnteza e chega num determinado ponto, é cachoeira. Sabe o que ele faz? Tira tudo da canoa, bota a canoa no ombro, passa a canoa por dentro da mata com a família, bota no rema de novo. Mais na frente tem outra cachoeira, tem outra queda. É um negócio terrível. E aí você vê gente lá alegre, feliz, servindo ao Senhor. Isso é exemplo para nós. Então, Paulo diz que só o crente tem essa oportunidade. Por quê? Porque ele foi alguém amado por Deus, porque é alguém que deve viver com alegria para Deus, é alguém que recebeu essa pacificação que vem do Espírito, é alguém que foi justificado por meio do Espírito Santo. E muitos crentes vivem conflitos e tempestades porque não conseguem viver a grandeza da palavra nas suas vidas, nem as promessas do Senhor, porque nós vivemos presos no nosso mundinho. Então nós devemos tomar cuidado com o que nós estamos semeando e deixando para as gerações futuras. Muitas vezes nós, como pais, não damos exemplo para os nossos filhos, não damos exemplo para os nossos netos, e quando chega mais tarde eles se desviam, eles não querem saber de Deus e a gente fica triste por causa deles. E aí às vezes eu vejo mães dizendo assim: onde foi que eu errei? Eu olho para ela e digo: a senhora quer que eu diga? Ou a senhora prefere ficar calada? Por último, é importante ressaltar que a paz promove o amor, a unidade e a comunhão entre os irmãos também. Todas essas virtudes que vimos até agora, amor, alegria, paz, promove amor e unidade entre os irmãos. Será que já deu para você perceber que o objetivo do apóstolo Paulo é passar isso para nós? Qual é o objetivo do Espírito Santo? Qual é a razão maior de Deus nos selar com o seu Espírito e nos dar essas virtudes? O que Deus tem em mente? O que Deus quer de nós? Ele quer comunhão entre os irmãos, Ele quer amor, Ele quer que vivamos alegres, independente das dificuldades da vida. Ele quer que nós vivamos alegres por causa daquilo que Cristo fez por nós. E quando Cristo fez esse sacrifício em nosso lugar e nós entendemos a profundidade desse perdão, nós estendemos isso para os outros. Eu quero terminar aqui, parar aqui hoje com a história da parábola do credor incompassivo. Aquela parábola ensina uma coisa para nós: aquilo que eu devo para Deus é sempre maior da dívida que o meu irmão tem para comigo. Isso significa o quê? Que eu devo perdoar o meu irmão sempre. Foi isso que Jesus disse para Pedro. 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Eu vou usar uma expressão que é comum para vocês aqui. Perdoar significa permitir que o cara coloque a canoa dele no meu porto todas as vezes que ele precisar. Quando ele tiver algum tipo de atitude, não é contra mim, é contra Deus. Um dia Davi estava sendo afrontado, perseguido, havia perdido praticamente todo o seu reino, e as pessoas olhavam para ele e viam um rei melancólico, um homem triste, um homem abatido. E Deus foi renovando a sua força.
E uma das coisas que é interessante você ler na história é que quando ele orava a Deus, ele diz assim: Senhor, não é de mim que estão escarnecendo do Senhor. Senhor, eles não estão falando de mim, eu sou teu servo, eles estão falando do Senhor. Senhor, não sou eu que estou sofrendo, é o Senhor. Então restaura a minha sorte. E Deus faz isso. O grande problema é que quando as coisas são contra nós nos ofendemos, ficamos tristes, ficamos revoltados, perdemos a nossa alegria, jogamos a paz fora e nunca demonstramos amor. Mas o objetivo é esse: amor traz alegria, alegria traz paz, e essas três coisas traz harmonia, comunhão e sobretudo glória de Deus. Vamos orar.